Hoje quero passar para você algumas altcoins que eu tô de olho, alguma delas ainda não tenho em carteira, mas já quero mostrar aqui para você essas altcoins, porque quando temos um momento de mercado lateral, mercado parado, sem muita direção, a única coisa que podemos fazer é buscar pelas melhores alternativas de altcoins quando o mercado nos der oportunidade. Então, a gente já faz as nossas anotações, já procura por alguns padrões interessantes em algumas altcoins com bons projetos. Nesse momento, vale mais a pena estar pesquisando por bons projetos do que altcoins pequenas. Sei que muita gente tem interesse em querer pegar aquela altcoin de 10, 20 milhões de market cap, mas o risco é muito grande e é mais interessante agora, com todas as altcoins em promoção, buscarmos por altcoins com bons preços, porém também com bons projetos. Hoje eu quero passar algumas dessas altcoins que eu estou de olho aqui para vocês. Algumas vocês já conhecem, outras talvez vocês possa ser que vá conhecer agora, tá bom? Mas são todos projetos grandes que eu estou de olho nesse momento e eu vou estar mostrando aqui para vocês, e principalmente os padrões que as altcoins estão fazendo, e vai ser padrões que vamos observar nesse momento. Por quê? Alguns padrões, geralmente, eles são caracterizados na maioria das altcoins. Então, todas aquelas altcoins com bons projetos que estiverem formando o mesmo padrão, vou mostrar aqui para vocês, vocês podem estar anotando elas e separando para que você tenha uma lista de altcoins quando houver a confirmação delas, porque todas vão fazer a confirmação no mesmo momento. Então você vai ter a lista do que fazer naquele momento de confirmação, ou seja, em momentos de oportunidade, e já ter a lista e a relação de onde você vai pegar os seus trades, pegar suas operações e também pegar suas compras, tá bom? Quero mostrar aqui para você alguns padrões de altcoins, os altcoins que estão formando algum desses padrões e os padrões que eu vou estar de olho nesse momento, que são os principais, que são padrões de reversão. Nesse momento a gente tem altcoins em queda, grande parte das altcoins em queda, e geralmente essas altcoins estão formando padrões como, por exemplo, um padrão que a gente chama de fatia. O que seria esse padrão de fatia? Hoje muito conhecido como cunha, que seria basicamente nesse formato aqui. Então, o preço da criptomoeda ela vem descendo nesse formato e se comprimindo até que chega em um ponto onde rompe esse padrão para cima e a gente tem a continuação. Só que isso daqui, pessoal, a gente vai observar mais no gráfico diário, mais no gráfico de um dia, no gráfico semanal. Por quê? Quanto maior o time, melhor a confirmação para esse padrão aqui, tá bom? Tem outro padrão também que eu vou começar a observar, que é um padrão parecido com a cunha, que é o padrão de canal descendente. Geralmente, algumas altcoins ela vem também formando alguns canais até o rompimento. Quando confirma, a gente tem a valorização, tá bom? Então, são dois padrões que eu estou de olho, e tem outro padrão, que é o padrão que talvez vocês conheçam aí, que é o padrão de bandeira, tá? A gente tem ali a altcoin ou a criptomoeda em si lateralizando em um canal. Geralmente a gente tem as altcoins com mais fundamentos, tá? Porque as menores geralmente cai mais, tem uma queda mais expressiva, e quando a gente tem o rompimento, aí a gente tem a valorização dessa criptomoeda, tá bom? Formando aqui o que a gente chama de bandeira, e é o mesmo padrão que está sendo formado no Bitcoin. Esses padrões são os que vamos mais observar nas altcoins, e as altcoins, aquelas altcoins que estiver formando um padrão basicamente nesse formato aqui, temos algumas altcoins formando isso daqui, tá, pessoal? Veio caindo, depois tentou se recuperar e está formando esse padrão aqui, que geralmente é um padrão que é conhecido, nome técnico é fatia, mas é muito conhecido hoje como padrão de cunha ascendente. Geralmente rompe para baixo e a gente tem a queda. A queda pode ser até esse fundo, o fundo anterior, ou possa ser que ele venha a romper e cair um pouco mais. Então, essa altcoin que estiver formando esse padrão, descartamos, tá bom? Então, alguns padrões, como por exemplo, padrão de bandeira de baixa, tá? A gente tem ali algumas altcoins, temos essa formação em algumas altcoins, onde veio caindo, formou uma bandeira, uma lateralização na parte inferior, mostrando que temos tentativa de rompimento de suporte, ou seja, se temos tentativa de rompimento de suporte, ele pode vir para romper e continuar caindo, tá bom? Então, são padrões que vamos descartar e buscar mais por padrões onde mostra uma reversão de tendência, uma continuação de alta para as altcoins que estão em tentativa de forçar resistência para continuar subindo, tá bom? Que seria aquele padrão lá que tinha mostrado para vocês, que conhecemos como
o padrão de bandeira de alta ou um padrão de continuação. Então, esses são os padrões que vamos observar aí nas altcoins nesse momento. Se estamos buscando por esses padrões nas altcoins, é importante também que tenhamos a confirmação ali no Bitcoin, porque se o Bitcoin está formando padrão descendente, possibilidade de mais queda, então independente do padrão a gente descarta, tá bom? Então vindo aqui para o Bitcoin, pessoal, veja que nesse momento existe a possibilidade, ainda continua existindo a possibilidade do Bitcoin formar aqui uma estrutura de alta, tá bom? A estrutura de alta ou pivô de alta é um padrão onde o Bitcoin ele veio aqui embaixo para formar aqui basicamente um fundo ascendente, ou seja, um fundo mais alto. Só que para confirmar esse fundo mais alto, ele precisa romper 62 mil dólares por unidade. Ainda continuamos naquele viés. Lembra lá dos vídeos anteriores onde eu falei para vocês que enquanto o Bitcoin estivesse forçando essa região, não poderíamos fazer nada porque o próximo suporte, se romper, é aqui embaixo, 53? Ainda continua valendo, tá bom? Eu estou observando nesse momento um desinteresse muito grande no Bitcoin, nas criptomoedas, então por esse motivo que enquanto estiver forçando essa região, não fazemos nada, nem do Bitcoin, nem nas altcoins que eu vou passar aqui para você, tá bom? O crucial agora é esperarmos aqui esse rompimento de resistência para confirmar a estrutura de alta. Confirmando, ainda continuo acreditando no Bitcoin a 69 mil dólares por unidade. Então, o crucial e o ponto-chave para Bitcoin está em 62 mil dólares por unidade, porque enquanto ele estiver forçando o suporte, existe a possibilidade de buscar o próximo suporte lá embaixo em 53. Vindo aqui e esperando essa confirmação, vamos observar pela dominância do Bitcoin. O que está acontecendo com a dominância do Bitcoin? Hoje está subindo 0,5%, mas e o semanal, como que está? Semanal, pessoal, ele está caindo, ele está em queda, ou seja, essa tentativa de volta aqui talvez seja para um suspiro para continuar caindo, ou seja, voltar a uma tendência onde ele vai vir buscar por suportes, isso para a dominância do Bitcoin. Se continua acontecendo essa queda aqui até esse suporte, ele vem, perde esse suporte, vem aqui para 55, o Bitcoin passa a vez para as altcoins. Então, esse vai ser o momento em que vamos ter que ter a lista em mãos das altcoins que vamos nos posicionar e também saber o que fazer, porque quando isso acontecer e você não souber o que fazer, não estiver preparado para uma queda na dominância até 54, 55, você vai ficar perdido e você não vai conseguir aproveitar as oportunidades que o mercado vai te dar. Então, é crucial você já ter agora a lista anotado aí do que fazer quando começarmos a ter essas confirmações, tá bom? Ah, Luiz, e se não tiver? Aí a gente não faz nada, a gente espera as confirmações, porque se acontecer, e pode acontecer, aí sim utilizamos isso daqui como oportunidade. Outro detalhe antes de entrarmos nas altcoins. O ouro está batendo alta máxima histórica, tá? A gente está em um número histórico aqui para o ouro, com 2.491 dólares por onça, chegou a bater 2.500 dólares por onça, o maior valor da história do ouro, a gente está vivenciando hoje, com possibilidade de continuação. Isso daqui me preocupa em partes, tá? Porque a gente está vendo uma alta muito expressiva enquanto a gente tem incertezas para mercado. Isso daqui acaba me preocupando porque as últimas vezes que a gente teve altas tão expressivas aconteceram coisas não muito boas, porque geralmente quando a gente tem o ouro subindo muito rápido, de uma forma muito acentuada, é compras que está vindo de alguns países para se precaver algumas coisas, tensões ou talvez até mesmo preocupações de conflito, tá bom? Então me preocupa uma valorização tão expressiva. Quando ele vem aos poucos, como aconteceu em alguns momentos passados, tudo bem, mas quando ele vem como aconteceu aqui, olha só, geralmente quando a gente tem esse rompimento com uma alta tão rápida como aconteceu aqui, é conflito ou alguma coisa que a gente já está tendo institucional e países se precavendo, comprando para se precaver, tá bom? Então, me preocupa em partes, mas nem tudo é ruim, porque se a gente tem o ouro, isso pode ajudar a impulsionar o Bitcoin, porque está parado, está estagnado aqui nessa região de 58, enquanto a gente tem o dólar corrigindo um pouco, tá? Ontem tinha falado para vocês que era interessante esse suspiro aqui do dólar, o dólar voltar um pouco para continuar a sua queda, e o próximo suporte para dólar está em 101, continuando a sua tendência de baixa aí, tá bom? Enfim, vendo tudo isso e observando esses pontos de cautela que precisamos ter e observar,
eu, caracterizando que preciso do rompimento de 61, não que vai acontecer hoje ou amanhã, mas preciso desse rompimento de 61 e queda na dominância do Bitcoin no semanal, isso daqui é importante observar no semanal. Aí eu venho para as altcoins. Quais as altcoins estão interessantes nesse momento? Primeira delas, a FED. Olha o padrão que tinha mostrado para vocês, o padrão de cunha descendente, onde geralmente rompe para cima. Então, a partir do momento que o Bitcoin tiver aquela confirmação lá, o FET vai estar subindo também. Quando o FET começar a subir, ele vai subir para romper $1 por unidade para continuar a sua valorização. Luiz, então eu já compro agora? Não, você vai esperar a confirmação lá, assim como o FET vai confirmar aqui o rompimento dessa cunha para dar a continuação na alta, tá bom? Então o FET tá interessante para a gente estar de olho nesse momento, porque além da troca já está acontecendo, já aconteceu a troca de nome, tá, de FET para ASI, de projetos, onde foi fundido ali o SingularityNet, que é o AGIX, o Ocean e o FET juntaram para formar uma superinteligência artificial. Já está acontecendo, está quase finalizado, então isso daqui traz uma perspectiva melhor de sucesso. Eles conseguiram e agora só falta as atualizações aí de novos lançamentos e novas atualizações para a continuação de alta para o FET. Então isso daqui é interessante e por esse motivo que eu estou de olho no FET, tá bom? Outro token é o Pendle. O Pendle está em um padrão bem interessante também, assim como algumas outras altcoins. Lembra desse padrão que eu tinha mostrado lá no início do vídeo para vocês? É o padrão de canal descendente, onde geralmente rompe para cima, tá bom? Luiz, eu preciso esperar a confirmação? Também precisa esperar a confirmação, porque não adianta você comprar aqui nessa região e o preço seguir esse canal até aqui em 1,50 ou continuar seguindo o canal até lá embaixo em 90, 80 centavos de dólar. Então, ele vai dar continuação na alta depois que confirmar esse canal em rompimento de 3,90, 3,80 para a partir de então continuar alta até o rompimento de alta máxima histórica. O Pendle é um projeto voltado à RWA que está em um nicho bem aquecido, assim como o FET está em inteligência artificial. Tem outros projetos também que eu estou de olho nesse momento, como o IO.net, ou como vocês conhecem aí como o IO. E o IO.net está formando aqui para a gente no semanal aquele mesmo padrão de fatia. A gente pode até colocar no diário aqui, porque ele não tem muito histórico. E esse padrão, conhecido como fatia ou cunha descendente, quando a gente tem a confirmação, a gente tem a continuação de alta e o IO.net está bem próximo da confirmação. Além do rompimento aqui dessa região, da região de $2, onde vai ser a confirmação do padrão, vai ser o rompimento também da principal resistência de curto prazo, que vai ser esse topo e esse fundo anterior, onde vai oferecer aí uma resistência para o preço de IO.net. Então aqui a gente vai ter uma oportunidade, desde você que vai pegar trade no curto, médio prazo, até mesmo para quem vai levar para o ciclo de alta, para o bull run, que já não é mais longo prazo. O bull run pode acontecer aí em 6 meses, 1 ano, tá bom? Então aqui no curto, médio prazo, 230%, rompendo a alta máxima histórica, aí é descobrimento de preço, e daí a gente precisa analisar o potencial desse projeto. O IO.net é uma dessas altcoins que eu estou de olho para começar a colocar em carteira, não tenho ainda. E o próximo projeto, que já falei aqui para vocês, é o ATH. O ATH está lateral, possivelmente formando um padrão de bandeira de lateralização, onde ele fica preso aqui nessa região até uma possível confirmação. Enquanto ele não confirmar aqui, não romper essas regiões aqui de 0,088, a gente não entra, porque ele vai continuar lateral. Então, enquanto ele estiver lateral aqui nessa região e não formar estruturas e possibilidade de continuação de alta, a gente não entra. Mas a partir do momento que ele confirmar aqui, ele mostra que conseguiu sair dessa lateralização para continuar sua valorização até descobrimento de preço em novas altas máximas históricas. Porém, o ATH precisa acompanhar o tokenomics, precisa acompanhar como que vai ser o despejo dos novos tokens, como que vai entrar novos tokens no mercado, porque
ainda tem muitos tokens a serem entrados no mercado, serem despejados no mercado, tá bom? Se forem entrar muitos tokens depois de 1 ano, por exemplo, aí a gente não precisa se preocupar, mas se for começar a entrar daqui 2, 3 meses, aí é motivo de preocupação, porque vai ter uma maior oferta no mercado. E o ATH, ele conseguiu segurar muito bem as últimas quedas. Ele conseguiu ficar lateral com a possibilidade de estar formando aqui uma bandeira para continuar subindo no curto, médio prazo, tá, pessoal? Então ele pode vir para 10, 11 centavos de dólar, depois vir descobrindo novos preços aqui até o fim do ciclo em descobrimento de preço. Essas são as altcoins que eu estou de olho e acompanhando para começar a colocar em carteira, tá bom? Esses padrões são os principais e os melhores padrões para a gente estar acompanhando nas altcoins, desde que você tenha uma altcoin bem fundamentada em um bom padrão de reversão. Então, não precisa ser necessariamente essas altcoins, mas você vai ter também outras altcoins onde você pode estar utilizando como oportunidade para estar adicionando aí a sua carteira, tá bom? Minha recomendação aqui para você é de que você faça uma lista. Eu não posso recomendar uma altcoin, eu só posso mostrar o que eu estou fazendo, mas a minha recomendação para você é que você crie uma lista para que quando tivermos as confirmações que mostrei aqui para você, você não fique perdido, você saiba aí o que fazer no momento em que acontecer, porque vai ser muito rápido, tá bom? E também ficar de olho na resistência de Bitcoin em 62, porque a partir do rompimento dessa resistência, na minha opinião, o Bitcoin vai direto para 69 mil dólares por unidade, tá bom? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aí também, porque eu tô aqui todos os dias. E amanhã, sábado, a gente tem live pra gente bater um papo aí e falar do que tá acontecendo com o mercado e principalmente fechamento semanal e analisar as altcoins que vocês têm em carteira. E a gente vai também passar algumas oportunidades, porque vamos ter oportunidades muito próximo ali do fechamento semanal e talvez a gente já tenha ali uma melhor perspectiva do que está acontecendo com o mercado também. Por isso que é importante você estar inscrito e acompanhar a live de amanhã, porque a gente vai buscar as melhores oportunidades aí do mercado, principalmente nas altcoins, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo na live amanhã. Se inscreve aí, ativa as notificações. A live amanhã, 10h30, para a gente estar falando aí de mercado e analisar as suas altcoins aí também, tá bom? Ficando por aqui. Foi.